então 10 minutos de apresentação para ele, as perguntas do conselho de diretoria e depois então as perguntas abertas com tempo de 20 minutos para resposta. O seguinte, o ponto que eu ainda não frisei, tanto ontem como hoje, as pessoas que não assistiram essa sabatina, que não estavam presentes, não têm direito a voto. A única forma de contornar esse ponto para ter o direito a voto na sexta-feira é assistindo os vídeos. Os vídeos vão ser disponibilizados hoje à noite no YouTube do CJ. Então, para quem perdeu alguma sabatina, seja de projetos ou da presidência, você tem que assistir o vídeo dos dois candidatos para então ter direito a voto na sexta-feira, ok? E as de amanhã? E as de amanhã? As de amanhã é o quê? A gente foi amanhã. Amanhã vão ser disponibilizadas amanhã à noite. Tá no YouTube. Coloca o Gil. O link vai estar lá. Tá. Marcelo. Vai ficar disponível sempre no canal? Sempre. Assim como as antigas também? Não. As antigas a gente não tem. Então a gente perdeu. Mas a partir de agora, a gente vai ter todos os vídeos sabatinas salvos no YouTube CJ. Uma coisa que me perguntaram lá fora, silêncio por favor. Me perguntaram lá fora, sobre a priorização de ordem. Como funciona? Priorização, conselho, diretoria, gerência, corpo técnico. Quando a gente abre uma segunda rodada, a preferência é para aqueles que ainda não fizeram perguntas na primeira rodada. E assim, então, a gente vai seguindo. Perfeito? Mais alguma dúvida, alguma questão? O Gustavo vai estar marcando o tempo. O Diego vai estar marcando o tempo. Você pode acompanhar aqui, contagem progressiva. Pode começar quando você quiser. Boa tarde, pessoal. Eu apresento para vocês agora meu plano de candidatura à vice-presidência. Meu nome é Ângelo Ferreira, eu sou consultor. A ordem da minha apresentação vai seguir uma breve análise do meu histórico, seguido de um posicionamento sobre o cargo, o planejamento estratégico, um pouco de gestão interna e as diretrizes. Minha jornada começa no primeiro semestre de 2014, quando eu ingresso em Ciências Econômicas aqui no UFMG. 6 meses depois, e já acostumado à rotina acadêmica, eu tento o trainee da UCJ. Esse trainee vai para o segundo semestre de 2014. E logo no final me surge uma oportunidade muito grande de tentar conselho multiplicador na federação. Eu participei de uma sabatina, fui eleito e desde janeiro atuo como conselheiro multiplicador na federação. E foi uma experiência muito rica. Nela eu aprendi o tamanho do MEG e o tamanho da nossa empresa dentro do MEG. Desde lá eu já me apaixono pela nossa gestão e pelo nosso futuro. Eu também participei de 3 projetos, o Eucalipto, o Ceasa e o Bike Shop. E também tive uma participação no comitê de marketing no início desse ano. Sobre a análise do cargo, primeiro MEG, eu dividi MEG em PEG, Estâncias e o G5. E uma coisa que eu priorizo em MEG é uma maior atuação da UCJ em MEG, em um papel mais âncora, tentando um papel de articulador dentro dele. Quanto à face, eu dividi em diretoria, professores, serviços gerais, os stakeholders, PET, DA e Atlética e os alunos. Hoje a gente mantém um bom relacionamento com todos, mas eu acho que é fundamental a gente fortalecer o nosso relacionamento com os professores, uma vez que eles podem virar agente de promoção para outros professores, para a diretoria, para alunos e também adicionar conhecimento técnico, gerencial e metodologias para os nossos projetos e desenvolver nossos membros. Quanto a Centro CJs, é muito importante a gente fortalecer a rede, aumentar o contato com os Centro CJs. Eles também têm muita experiência e conhecimento que pode proporcionar desenvolvimento para a nossa empresa. O núcleo social, por sua vez, é um núcleo estratégico articulador, aqui dentro da face e para todo o ambiente que nos serve. Hoje, a atual coordenadoria já tem um papel muito focado na responsabilidade socioempresarial, e isso deve ser continuado. Passando agora para o planejamento estratégico, a gente percebe que o antigo planejamento estratégico tinha os principais gargalos dele eram o estabelecimento de prioridades, a métrica, a falta de continuidade e pequenos detalhes como continuidade, o principal problema era a continuidade, a falta de transparência também. O novo planejamento estratégico a gente tentou resolver isso, com a quebra do planejamento estratégico em tática operacional para dentro da empresa, mais focado em continuidade e com um novo foco em projetos, já com um alinhamento numa cultura de impacto. Na nossa missão não foi alterada, porque a nossa razão de ser também não foi, e ela já cumpre um papel excelente. A nossa visão foi alterada e a principal diferença dela agora é o maior foco em resultados,
muito alinhado já à nossa pretensão de construir uma cultura de impacto e de desempenho aqui dentro. Esses são os nossos valores e, de novo, repassam a nossa ideia de construir essa cultura. Dou foco aqui principalmente para o valor de obstinação por resultados, excelência e atitude de dono, que para mim são de destaque. Quanto à implementação dessa cultura, eu acredito que o papel da UCJ é dar espaço e insumos para os membros se desenvolverem, gerarem e mostrarem valor. A implementação dessa cultura vai ter 4 pontos principais. O primeiro é que já existe uma cultura básica, que a gente descobre ela a partir da conversa com os membros. A vontade de se desenvolver, de sair da zona de conforto. A rotatividade pode ser tanto um problema quanto uma ajuda. A mudança muito cíclica aqui dentro pode favorecer na implementação. E a implementação tem que dar desde top-down, desde o exemplo da liderança, até do bottom-up a partir do alinhamento daqueles que pleiteiam um cargo na organização com o alinhamento dos nossos valores da nossa cultura. E os valores médios. É imprescindível para uma empresa júnior saber balancear uma empresa profissional e uma empresa júnior, os valores do médio também. E esses nunca podem ser esquecidos. Quanto à análise interna, eu pensei em pontos de atenção. Não são gargalos, não são problemas, são nada mais nada menos coisas que nós temos que ter uma atenção maior. Hoje no marketing, eu acredito principalmente no marketing digital e na continuidade do marketing com foco em mercado. Na célula DM-FIM, eu acredito principalmente na valorização do comitê, que supre uma necessidade dos membros de se desenvolverem, e no investimento e no gerenciamento dos nossos recursos. Na célula de RH, eu foco principalmente no processo trainee, um dos processos mais vitais para o funcionamento da nossa empresa, que nesse semestre, teve melhorias e devem ter melhorias contínuas. Na célula de projetos, as minhas principais atenções são os projetos orientados tanto por parceiros, professores e sempre os CJs, que vão agregar valor para os nossos membros e para a nossa gestão. E também uma melhor transição para gerentes e os diretores para melhor execução das suas tarefas. Quanto às diretrizes, essas são as do primeiro semestre de 2015. Vocês podem perceber que tem muito vinculado ao fortalecimento de redes dos sempre os CJs e numa construção de uma gestão mais robusta para a nossa empresa. E as diretrizes para o segundo semestre, de uma otimização do box para uma gestão do conhecimento, mas voltando para a gestão do conhecimento, estruturar as transições que hoje acarreta em todos os âmbitos da nossa empresa e melhor aproveitamento da face dos nossos parceiros, buscando gerar valor para a nossa organização e para os demais. O estudo do PEG, uma metodologia que pode gerar muitos ganhos de gestão para a nossa empresa a partir das práticas, e a realização dos eventos sempre CJ, novamente tocando em manter um contato mais forte com essa rede. No mais, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado e falar que nos últimos meses, quando assumi essa responsabilidade, eu botei 2 metas: de tentar conhecer essa empresa a fundo e de tentar conversar com todos, para construir e alinhar uma visão da empresa com a visão de cada um. A UCJ é feita do passado, do presente, e eu acredito muito no nosso futuro. Muito obrigado. O Ângelo gastou 6 minutos e 49 segundos para a apresentação, então com isso a gente vai ter 3 minutos e 10 a mais para as perguntas. Abrindo o PPT, 30 segundos para a pergunta e depois 2 minutos para a resposta. Você me avisa quando acabar o tempo? Sim. Trinta segundos. Silêncio, por favor. Tá. Sobre a sobrecarga na célula de projetos. Hoje, quando se conversa com os 44 membros da empresa, percebe claramente a preocupação dos membros com a sobrecarga. Vou primeiro me atentar à sobrecarga do diretor de projetos. Hoje, com a forte âmbito comercial da nossa empresa e a forte cobrança pelo IC alto, que é fundamental, uma vez que nossa missão, nosso novo planejamento estratégico, dá muito foco em mercado,
o diretor se sente sobrecarregado, principalmente, e na percepção dos membros também, devido à negociação. Depois de muito conversar com os gerentes de negócio e depois de ficar um mês tentando achar uma solução, o mais breve que eu consegui foi tentar minimizar a atuação do diretor frente às negociações. O diretor, na minha percepção, ficaria... Você pode tentar responder a pergunta, por favor? Tá. Se você acha que a gente deve reduzir ou não. Eu vou... Já, fica à vontade. Tá. Tentando diminuindo essa sobrecarga com a negociação, o diretor teria mais tempo, menos sobrecarga. Dessa maneira, não seria necessário diminuir o corpo técnico. Segunda pergunta do conselho. 30 segundos. Tá. Em termos quantitativos, eu não vou conseguir te responder agora. Mas em qualitativos, as maiores diferenças, na minha percepção, foram na atuação pelos focos estratégicos dos planejamentos estratégicos. A diferença de continuidade deles, em cada período, a formulação do planejamento estratégico, quando se já tinha passado muito tempo dessa formulação, realmente executar o que foi planejado era muito difícil. E o que melhorou de 2009 para 2011 para 2012, 2014, tentaram mitigar isso, teve um esforço para tentar mitigar esse problema. Terceira e última pergunta do conselho. Se pensando na nossa cadeia de valor, eu acredito ela é muito bem formulada e a gente consegue ver ali quais são os processos necessários para o CJ. O papel da presidência, para mim, com essa cadeia de valor, é servir como um guia apontando na direção certa ao qual a gente deve seguir. O presidente também é aquela carta coringa que pode ajudar em erros nesses processos, em falhas nesses processos, e é também aquele que vai gerenciar os insumos para a gente chegar na nossa visão. Primeira pergunta da diretoria executiva. 30 segundos. Dos nossos focos estratégicos, os melhores para mim, depende muito do ano. Para mim, o MEG foi um ponto muito importante, que foi bastante desenvolvido, muito associado à liderança dentro da nossa empresa e que deve ser perpetuado. Hoje é um dos nossos problemas, os nossos indicadores MEG não são tão bons e devem ser perpetuados. Uns que a gente teve um bom resultado, eu acho que em melhorias em consultoria, talvez. A gente não deu saltos tão grandes, pelo menos vendo de agora, como poderíamos ter dado. Diretamente relacionado com sobrecarga na sala, principalmente. Segunda pergunta da diretoria. 30 segundos. Hoje a UCJ possui a gente possui uma gestão, na minha percepção e na percepção das pessoas com que eu apresentei a UCJ, muito desenvolvida. Isso é muito claro hoje quando se vai em eventos e as pessoas procuram a UCJ. E eu acredito que a gente possa sempre estar melhorando a nossa gestão. Quais fatores você acredita que serão priorizados nesse novo planejamento estratégico? Olha, eu acho que as diretrizes planejadas, hoje quando você pega a UCJ e pega todos os pontos de importância, o que mais afeta cada célula e o nosso processo, o nosso negócio, o nosso business,
hoje eu vejo as diretrizes atuando diretamente nesses pontos para solucioná-los. Isso é uma das coisas que vai, na minha opinião, conseguir chegar no nosso objetivo no planejamento estratégico. Terceira e última pergunta da diretoria. 30 segundos. Com indicadores, quantitativamente eu não vou conseguir te responder agora, não lembro eles de cabeça, mas o que eu posso falar é, a UCJ teve, mais ou menos há um ano atrás já, o início de uma preocupação maior com seus processos, a definição deles, a esquematização dos processos, esse tipo de coisa. Essa melhoria foi muito grande e é uma das melhorias de gestão da nossa empresa. Outra coisa, na minha ideia, é a percepção que a gente já teve sobre a nossa própria gestão e a preocupação já pelo final de reformulação, de identificação dos gargalos para a reformulação desse planejamento estratégico. Esses dois. Com isso agora a gente abre as perguntas, então quem tem interesse? Patrícia, Silvia, Diego, João, Gustavo, Lorelis, Eloá, Nery, Luísa Miligran, Yuli, Amanda, Gabriel, Camila, Marcelo, Pedro Sena, nossa, aí tá embolado, Bruno, Marina, Maria Luísa, Cairê, Lasmar, Fernando. O Gustavo. Foi mal, João. O Gustavo vai estar marcando o seu tempo de resposta de 1 minuto e 30 e também o tempo total. Fernando. Parabéns pela apresentação. Como você já sabe, atualmente, né, no Senado brasileiro está em trâmite o projeto de lei a respeito da institucionalização do movimento Empresa Júnior, certo? Então, eu gostaria que você levantasse os pontos positivos e negativos desse projeto de lei e, mais importante do que isso, eu gostaria do seu parecer, né, no que tange ao CJ, esses pontos positivos e negativos, principalmente o como isso é importante para o CJ ou como isso é necessário para o CJ. Okay? Beleza, Renato, obrigado pela pergunta. Vou começar pelo ponto positivo. Meu principal ponto positivo, que vai ser, com essa lei, o maior reconhecimento das empresas juniores, que, na minha percepção, vai abrir muitas portas para a nossa atuação e frente ao mercado. Esse, para mim, é o maior ganho. O maior problema, para mim, é o relacionamento com os professores. A lei coloca, pelo menos a última vez que eu vi o que estava escrito, era a necessidade dos professores estarem presentes. Eu não sei até que ponto a UCJ vai conseguir aproveitar isso, entendeu? E até que ponto isso não vai limitar a nossa atuação. Acho que esse seria o maior problema. E o parecer final com relação à lei? Seria necessário ou não? Eu acho que a lei seria necessária. Eu acho que seria mais benéfica do que maléfica para as empresas juniores em geral. Vai gerar algumas consequências na própria federação, quanto ao Brasil Júnior, mas acho que, no geral, vai ser benéfico. Patrícia. Também?
Obrigado. Existe um provérbio que diz: conta-me que eu esquecerei, mostra-me e talvez eu me lembre, envolva-me e eu entenderei. E eu queria saber de você, um dos grandes desafios da UCJ e da presidência mais especificamente é conseguir envolver os membros na estratégia da empresa de modo efetivo, que eles se interessem de forma proativa mesmo. E nesse momento chave de implementação do novo PE, comunicação e envolvimento é fundamental. E muito mais do que na implementação, porque na implementação é fácil a gente ter um certo envolvimento para validação e tudo mais, mas no futuro, principalmente caso você seja eleito, isso já vai ter passado. Eu queria saber a sua percepção de como isso é feito hoje e como você pretende atuar frente a isso de forma prática. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que hoje existe essa tentativa, a nossa liderança tem muita essa tentativa de tentar trazer os membros para mais próximo da estratégia, muito relacionado também com o momento que a gente vive. O que eu acredito primeiro, a continuação dessa transparência, e aqui os relatórios de gestão, para mim, foram um ganho enorme, um ótimo momento que fortalece aquela atitude de dono, principalmente. Nas ações práticas, que eu posso falar, é isso, a continuação dessa transparência, mas uma das coisas que eu também tentei fazer durante esse processo, e o que eu conversei com os membros eu gostaria de continuar fazendo, que é ter um maior contato com os membros, individualmente. Eu conversei com os presidentes, conversei com os antigos, e isso é muito possível. Tirar 10 minutos do meu dia para conversar com cada membro. Eu acho que dentro dessas conversas, onde a gente trata sobre a empresa, isso é muito possível. Eu acho que foi muito enriquecedor para os membros, com certeza para mim foi muito enriquecedor essas conversas durante esse período. E caso eu seja eleito, eu pretendo continuar, e eu acredito que vai ser muito enriquecedor também. Gabriel. Parabéns pela apresentação. A gente ontem perguntou para os candidatos à diretoria de projetos o que eles achavam que seria uma alternativa simplesmente a questão de gestão de dados e informações históricas para o tema gestão do conhecimento. Eu, particularmente, entendo que uma coisa que é muito importante para isso é reter as pessoas na empresa. Eu queria que você me dissesse se você concorda e o que você acha que a gente precisa fazer ao longo desse próximo PE para aumentar o tempo de permanência de membros, se você concordar que isso é importante. Tá. Eu concordo plenamente. Reter mais membros é muito importante. Agora, direcionando a sua pergunta mais para aumentar essa retenção. Eu acho que tem 2 pontos principais. Quando a gente lê os dados de desligamento dentro da empresa, das pessoas que saem, estão principalmente relacionadas à gestão de tempo da própria pessoa, dificuldade de conciliação da vida pessoal, da faculdade, da UCJ, e muito relacionado ao fim de projetos. Para isso, a gente teria 2 ações em 2 células. A primeira na célula de projetos, com o fechamento de continuação do procura por um IC que atenda com todo mundo, porque a gente percebe que membro, quando está em projetos, geralmente a motivação é maior. E o segundo, quanto ao RH. Hoje, quando eu penso no RH e quebro ele em treinamento e em acompanhamento, eu vejo fundamental o papel do acompanhamento para melhorar o clima. Você acha que a gente precisa ou deve mexer no plano de carreira? Eu acho que não. Hoje, da maneira que está, talvez alguns problemas em algumas promoções, mas seriam problemas muito pontuais. Eu acredito mais num acompanhamento focado em planos de carreira, que, na minha opinião, aumentaria a motivação. Eloá. Ângela, eu vou fazer uma afirmação, aí a partir dessa afirmação, de acordo com a sua resposta, eu vou complementar minha pergunta. Apesar de definida, a divisão das funções desempenhadas pelo presidente e pelo vice-presidente da UCJ ainda não é eficiente. Você concorda ou discorda? Das funções? Eu acho que eu discordo. Okay. Então agora eu quero que você me aponte ganhos comparativos desde a divisão da célula. Desde a divisão das funções entre o presidente e o vice-presidente. Tá. Eu sou muito a favor eu gosto muito da maneira que está. Eu acredito que com a vice-presidência e a presidência trabalhando junto, já existe essa pré-transição, né, esse desenvolvimento do vice-presidente. Ou seja, não trabalha com esse modelo de um cuidando de gestão interna, um cuidando de gestão interna, que eu acho que é muito valioso, atual maneira.
Final da sua pergunta, por favor. É, mais mesmo a comparação de antes de ter a divisão para... Eu acho que eu vejo mais ganhos. Primeiro, no desenvolvimento do vice-presidente, a preparação dele para assumir para a presidência. E o segundo, uma maior facilidade de relacionamento dos dois, que gera mais valor. Você sabe me dizer alguma perda? Alguma perda com isso? Eu acredito que esteja muito associado à hierarquia, na minha visão. Eu não sei se os membros veem ao cargo de vice-presidente com tanto respeito. Porque quando se vê o presidente, ele é a referência imediata. E é assim, por causa da hierarquia. Mas eu acho que talvez isso tenha um conflito. Gustavo. Ângelo, parabéns pela apresentação. Eu queria que você avaliasse, primeiramente, o desempenho do antigo planejamento estratégico, apontando se a gente atingiu ou não a visão estabelecida. A partir disso, eu quero que você defina quais ações serão tomadas caso você seja eleito para assegurar a continuidade e assertividade das ações que farão com que a UCJ atinja a nova visão dela nesse planejamento. Vamos por partes. A primeira parte da sua pergunta foi sobre o antigo planejamento estratégico. Se a gente atingiu a visão. Eu não acho que a gente atingiu a visão. E eu falo isso pensando muito no planejamento estratégico atual, na qual a base da nossa visão foi mantida. Continua com a sua pergunta. E o que você acha que a gente deve fazer para conseguir cumprir essa nova visão? O que deve ser a ação para a gente continuar? Tá. As diretrizes, como eu falei, eu acho que são pontos muito favoráveis da quebra do planejamento estratégico para o tático operacional. Uma coisa que era um dos problemas do último planejamento estratégico. E eu acho que com essa quebra vai ficar mais fácil chegar no resultado. Também, comparado ao último planejamento estratégico, a gente tem, baseado na Delphi da Bain Company, a falta de foco e de metrificação. Que eu acredito que com o novo planejamento estratégico isso seja mais bem resolvido. Pedro Sena. Na história recente da nossa empresa, os resultados que a gente obteve com o movimento Empresa Júnior, eles oscilaram muito, né? Eu queria, você como membro, né, você participa do MEG através da nossa empresa, eu queria que você analisasse os fatores dessa oscilação e se você tem indicador aí para poder usar para ajudar você a responder isso. Beleza, boa pergunta. Hoje, o MEG na UCJ está muito associado à liderança. E aquela pessoa que nem necessariamente está no cargo, mas que tem um papel de referência na nossa empresa. A gente vê isso muito claro no ano passado. Quando a gente tinha PAT e eu ia muito focado em MEG. E a gente tinha excelentes resultados para isso. Hoje, os nossos resultados em MEG não são bons. Se eu não estou enganado, nosso indicador é 6. É baixo. A gente tem também porque a gente está no primeiro semestre, não tem muitos cases, agora teve da Malu, mas eventos, esse tipo de coisa. Mas eu acho que, assim, para fomentar mais o MEG, é necessário uma maior participação também da presidência em MEG. E eu vou te dizer, exemplos práticos. Presidência, caso tenha tempo, em IRP, uma coisa que não é comum hoje. E é lógico, por causa da sobrecarga da célula da presidência hoje, com o novo planejamento estratégico e com as entregas que a célula está executando tão bem, esse problema convite. O que eu tentaria fazer é tentar com a liderança dar um maior incentivo para o MEG, valorizar o MEG já desde o processo trainee para já construir esse pilar MEG desde os trainees. Esses dois. Tinha mais um, eu não lembro mais, mas depois eu te falo. Tá bom? Obrigado. Diego. Você aborda na sua proposta da célula investimento em recursos. Eu queria que você falasse quais recursos seriam esses e por que você acredita que esses recursos devem ser priorizados. Primeiro, o porquê do investimento em recursos. Hoje eu vejo muito no que eu falei que a gente precisa prover os insumos para o trabalho e para o desenvolvimento dos membros. E eu acredito que na nossa aula, se eu dividir o preço da nossa hora, uma parte significativa dela está para isso. Quais recursos seriam esses? Delimitando, assim,
não teria um recurso para te apontar. Vem muito da necessidade e da sazonalidade. Tá? Hoje eu vejo que tem um esforço da célula DMFIM para suprir essa necessidade. E como eu falei, quando eu apontei pontos de importância, não necessariamente eram gargalos, eram só pontos de atenção, para a gente sempre ter essa preocupação de prover para os membros os insumos necessários para eles gerarem valor, para eles mesmos, para a empresa. Bom, tem um entendimento geral de que o acompanhamento de membros pelo RH, apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, não é tão efetivo quanto poderia ser. Nós entendemos que isso ocorre devido ao gerente de pessoas não estar tão próximo à rotina dos membros quanto o gerente de projetos, por exemplo. E por isso a gente acredita que o desenvolvimento das pessoas deveria ser feito no dia a dia. O gerente de projetos, com o consultor, o diretor, com o gerente. E aí a gente queria saber se você concorda com isso e, se sim, qual você acredita que seria o papel da presidência dentro desse processo e o que você pretende fazer para melhorar. Tá. Sobre acompanhamento. Existiam muitos ganhos em acompanhamento, isso é verdade. E um dos maiores problemas é esse, e também da legitimidade do que o gerente de pessoas está falando, uma vez que ele não está próximo. Isso é muito claro. Só que o fato relacionado a isso a gente primeiro tem que ver se é possível o gerente de projetos dar esse feedback. O que eu acho que hoje, com a atual sobrecarga deles, não seria. O que é muito possível de ser feito quanto ao acompanhamento é um acompanhamento mais direcionado, mais relacionado com o plano de carreira, mas também que dê insumos para os membros trabalharem a partir do feedback que ele recebeu. O que eu faria em relação a isso como presidente? Primeiro é tentar trabalhar junto com a célula de RH, tentando mostrar se é realmente esse o caminho certo. Segundo, é o que eu falei bem na nossa cadeia de valor, acho que a presidência é essa peça coringa da nossa empresa, de tentar estar ali como uma ferramenta para conseguir melhorar, entendeu? Buscando a solução juntamente com a diretoria, com as diretorias e com os membros, caso possível. Silvio. Ângelo, você citou na sua proposta e na sua apresentação algumas ações do marketing, né? E como simuladas, cases, ações voltadas para o mercado e o marketing digital. Porém, não ficou muito claro para mim a importância dessas ações para a empresa, visto que algumas não foram implementadas, foram descartadas, e algumas não são diretrizes para 2015/2. Então eu queria que você priorizasse as ações, me explicasse um pouco delas, assim, o que você julga mais importante, por quê? Tá. Eu peço desculpas, eu realmente não consegui dar esse detalhamento na proposta, devido a problemas pessoais, mas como eu te falei, são pontos de atenção, não são problemas, e são coisas que vão poder ser feitas ao mesmo tempo. A cultura de simuladas é um exemplo que é uma coisa que gera muito valor para o desenvolvimento do membro e a gente vê que gera muito valor também para o resultado do projeto. Isso é uma valorização continuar com a valorização das simuladas, por meio principalmente do incentivo do gerente de projetos. Ele também tem que ver valor nessa simulada. Marketing digital. Hoje a gente vê que o marketing digital com o AdWords e agora com o site, com o blog, se espera muito valor disso. Hoje, uma análise dos dados de 2012, 2013 e 2014, 9% das nossas indicações vem de marketing digital. E a gente vê uma tendência crescente disso já para o final, já para 2014. Então, assim, eu acredito muito no marketing digital como uma ferramenta de chegada de clientes. Nossa, qual foi? Não é isso, na verdade. Eu gostaria que dessas ações que você colocou, qual que seria a prioritária? Isso, a sua prioritária, Tá. Visto que o presidente tem que dar sua opinião nas ações do marketing também. Hoje o prioritário para mim seria o marketing digital. Já está em desenvolvimento e seria terminar a implantação e execução. Ângelo, sempre CJ, Leonardo Avelar, que foi presidente da CJ e também presidente do Conselho da FGEM, ele afirma que a CJ é uma incubadora de talentos e, como tal, ela não deve ser gerenciada como uma empresa de consultoria convencional e nem deve se prender a esse core business no longo prazo. Já o André Teles, que também foi presidente da CJ e presidente da FGEM e embaixador da BJ, enfatiza que a consultoria é o meio pelo qual incubamos talentos e, assim, nosso resultado como empresa de consultoria deve ser sempre priorizado.
Como você se posiciona diante disso e com qual dessas duas visões você mais concorda e por quê? Tá. Hoje eu vejo claramente no planejamento estratégico esse foco principal em projetos, na execução de projetos e numa empresa de consultoria em si. Pensando no planejamento em rede da Brasil Júnior, eu acredito muito no conhecimento gerado a partir da execução dos projetos. Mas é uma coisa que eu falei, é saber na nossa gestão balancear uma empresa profissional com uma empresa média. Quando eu penso em cultura, na implantação de uma cultura, eu não posso implantar aqui dentro uma cultura estilo Ambev, porque não vai funcionar, não é a nossa característica. A gente tem fortes características médias que não podem ser esquecidas. Dos dois, qual que eu acho que mais... Eu tentaria me posicionar no meio dos dois, eu acho que seria o caminho certo. Mas eu estou mais próximo do foco em mercado, acredito. Mas, continuando, sem esquecer do médio. O médio é muito importante. Até na nossa visão. Luísa Miligrano. Ângelo, parabéns. Obrigado. No novo planejamento estratégico, o MED é um dos focos da nossa visão. Visto isso, é de se supor que haverá um fomento maior à inserção de membros do CJ nas instâncias do MED. Entretanto, percebemos cargos de sobrecarga, principalmente quando se compara às outras EJs, o que pode gerar impactos na execução dos nossos projetos. Sendo assim, como você acha que a gente deve atuar frente a isso? Na RP de São João, a gente teve essa discussão. Como fomentar cargos MED, tendo a rotina da empresa já estabelecida. E a maior diferença em todas era o CJ, que a gente tem uma rotina de trabalho muito superior a qualquer outra EJ, que estava presente no núcleo de discussão que eu estava. Pensando nisso, é o seguinte, como eu acho fundamental incentivar o MED e cargos em instâncias e participação no movimento. Mais fundamental para mim é difundir os valores MED dentro da empresa. Mas agora, como relacionar? Eu falei antes que um dos maiores problemas de desligamento de membros é a sobrecarga e o gerenciamento da vida pessoal com vida pessoal, faculdade e o CJ. Eu acredito que aí a gente tem muito o papel do RH para tentar trabalhar essa motivação e também da percepção do membro de até que ponto isso está realmente gerando valor para ele ou não. Eu acho que não acredito que seja um trade-off entre MEG e atuação na empresa. Na minha opinião, que tem um cargo MEG é possível conciliar. Na opinião de muitas pessoas que eu conheço que têm cargos MEG, eles conseguem conciliar bem. Então, assim, dá para você trabalhar. Bora, Ângelo, ontem foi discutido em sabatina de projetos a questão da implementação de uma cultura muito forte no que tange principalmente a resultados. Tendo em vista os valores que a UCJ tem, mas mais do que isso, os valores que a UCJ não escolheu, dentre eles, execução, resiliência, disponibilidade e disciplina, que estão diretamente ligados à questão de uma cultura por resultados, eu queria que você fizesse uma análise no que tange a pontos positivos e negativos dessa implementação dessa cultura, tendo em vista que a UCJ, que os membros da UCJ tiveram a oportunidade de já escolher por valores pautados nisso. Como a presidência atuaria também dentro desse implementação dessa cultura? Não, bacana. A cultura de resultados, a cultura de impacto, na minha opinião, é muito favorável. Hoje na empresa a gente vê isso quando teve-se as pesquisas e os estudos para a informação do planejamento estratégico, a gente vê claramente essa vantagem do planejamento estratégico. Os valores que foram decididos, né, os nossos valores atuais, o novo planejamento estratégico, na minha opinião, passam muito perto dessa cultura. Principalmente na obstinação por resultados, na excelência, porque a gente não adianta só entregar resultados, tem que entregar resultados com excelência, no desenvolvimento colaborativo, na atitude de dono. Eu falo isso principalmente pensando no que eu estudei brevemente sobre cultura de impacto, e principalmente no que eu estudei do Bernardo Hess, CEO da Heinz, falando sobre cultura de resultado. E o mais engraçado é que os valores que ele citou eram alguns que você já tinha escolhido. Um de que ele não citou é ética, mas é igual ele fala, ética não precisa ser valor de corporação, ética tem que ser valor humano. Então todo mundo já deveria ter. Como você vê a presidência atuando na criação dessa cultura? Então, a implementação da cultura na UCJ é mais fácil por causa da rotatividade, pelo menos na minha percepção. E para a presidência seria naquela função de top-down, a partir do exemplo, entendeu?
Primeiro a gente tem que definir junto qual é a cultura que tem que se implementar, que quer se implementar. Segundo, pelo conhecimento mínimo que eu tenho sobre cultura, é a implementação, pelo exemplo, da presidência, da diretoria. Qual o tempo, Ângelo? Como a presidência atuaria com medidas concretas, além do repasse que é dado, para envolver o membro da empresa com a estratégia dela? Tá, boa pergunta, né? Os repasses são muito valiosos, a continuação deles é muito valiosa para a nossa empresa, mas é uma coisa que eu me propus muito, que eu acho que é possível, conversei com os presidentes, é possível, essa rotina de contato maior com o membro. Quando eu decidi tentar a presidência, muito tempo atrás, eu tive isso como princípio, de querer ter um contato maior. E fiz essa pergunta para o Gustavo, fiz essa pergunta para o Guilherme, se é possível encaixar isso na rotina. Se eu não assumir nenhum cargo em instância, ou se, sabe, eu conseguiria ter essa rotina de ter um maior contato. Eu acredito que tendo esse contato pessoal, a gente, estando disponível, eu conseguiria envolver mais um membro na estratégia da empresa. Principalmente tentando alinhar a percepção do membro em relação à empresa, em relação ao futuro da empresa, com a percepção da empresa do seu próprio futuro. Yuri. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Yuri. Queria que você se posicionasse dado o seguinte contexto. Hoje a UCJ tem 3 parceiros de cunho social, sendo que as parcerias foram quase que 100% fomentadas nesse semestre, sendo então uma situação nova. Visto que esse relacionamento com parceiros é assunto da presidência e social é assunto do núcleo, como deve se dar o relacionamento da UCJ com esses parceiros? O que deve ser de obrigação da presidência e o que deve ser de obrigação do coordenador do núcleo social? Beleza. Primeiro, essa modificação está muito relacionada à coordenadoria do núcleo e à visão da responsabilidade socioempresarial. De que o núcleo social não está aqui só para fazer doação, está aqui para causar diferença. Isso é muito importante. Isso é muito importante de conhecimento. O papel da presidência, uma coisa que eu tentei conversar com os membros e com a coordenadoria, do alinhamento da presidência com o núcleo social. Principalmente no que tange esse relacionamento com as parcerias. Hoje, isso se dá muito bem, esse relacionamento. Então, eu não tenho propostas de mudanças. Acredito mais na perpetuação, principalmente na perpetuação da boa atuação do núcleo social. Tem tempo, só completando. Só que hoje a gente ainda não tem essas obrigações claras do que é do presidente e do que é do coordenador. Você teria alguma sugestão? Se depois já for prospectado, teria que passar para a presidência? Ficaria só a presidência? Agora eu não tenho nenhuma sugestão, porque eu acredito que funciona bem. Mas caso a gente veja que tem problemas, aí sim teria essa solução. Obrigada. Bruno. Eu passo. Marcelo. Ângelo, citando um artigo do Regimento Interno, compete ao presidente representar legal e institucionalmente a empresa perante seus parceiros, clientes, instituições de ensino e a sociedade em geral. Tendo em vista que o presidente é a imagem da empresa, é no mínimo desejável que ele tenha também alguns valores que são valores também da empresa. Eu gostaria que você fizesse um paralelo entre suas qualidades pessoais e os valores que a UCJ tem e como que, como presidente, você reflete esses valores da empresa. Tá. Só os valores da empresa ou você quer outros também? Fique à vontade. Tá. Vou começar pelos valores que não estão nos nossos. Primeiro, a ética. Isso é fundamental. O segundo é a humildade, que é fundamental para qualquer pessoa que se inicia em um cargo de hierarquia. Saber escutar e saber que qualquer pessoa tem alguma coisa para te enriquecer. Agora, os nossos valores, eu destacaria a atitude de dono, principalmente na definição que eu assemelho muito do Bernard Hess, de que o dono é aquele que vê alguma coisa e quer fazer, e pega para fazer. Eu acredito que hoje isso está muito... Eu, pelo menos, internalizo muito isso, de ver alguma coisa e querer mudar e querer melhorar. Eu não estou aqui hoje, eu não dediquei muitas horas de sono, perdidas de sono para estudar, e não acredito em assumir essa responsabilidade de representar essa grande empresa se não fosse a vontade de gerar valor para ela, de querer o resultado para ela. Valeu, Luiz. Eu gostaria que você fizesse uma análise para mim
da carteira atual de parceiros institucionais e como que você atuaria para potencializar o valor que eles podem agregar no desenvolvimento dos membros e para prospectar novos parceiros se for necessário. Tá. A primeira parte da sua pergunta eu vou tentar responder, se eu não estiver conseguindo, você me atende, por favor. Uma das diretrizes para o segundo semestre de 2015 é elaborar planos de ação para melhor aproveitamento de face e parcerias e melhor aproveitamento dessas parcerias. Hoje nós temos vários parceiros de cunho social, institucional, mas também assim, tentar trazer eles mais próximos da gente, como orientadores, como fonte de material, ou então como fonte de informações de gestão, como é feito. Tentar melhorar isso. Para a prospecção dessas novas parcerias, eu acho que vai depender da situação do momento que vai estar e qual valor essa parceria iria gerar para o CJ e que geraria para a instituição particularmente. Eu te dou um exemplo, o Sebrae. Hoje, 7% das nossas indicações de clientes vêm com o Sebrae. Mas, no meu conhecimento, não existe muito interesse do Sebrae em formalizar... esses 7% são dos dados de 2012, 13 e 14, de chegada de clientes. Não sei até que ponto eles gostariam desse valor, entendeu? Desse relacionamento. Então, assim, cabe avaliar parceiro por parceiro. Mas, além da avaliação, você falou em estreitar as relações, mas como? Utilizando mais os parceiros. Hoje, nos nossos contratos, eu não sei detalhes de contratos de parceiros por parceiros, mas existem tempos de treinamento para o CJ, ou então de projetos orientados. Caire. Ângelo, você falou um pouco da hierarquia quando você estava comentando entre o papel do presidente e o vice-presidente. Eu queria que você me falasse, no que tange aos membros, como isso afeta as prioridades que o CJ dá para cada cargo, passando pelo desenvolvimento de cada um. Só tentando entender melhor a sua pergunta. No que a hierarquia dá de consequência? Afeta nas prioridades que o CJ dá para cada cargo. Tá. No desenvolvimento de cada pessoa. Não, beleza. Primeiro, eu acho que essa hierarquia tem que ser... Foi um pouco da resposta que eu dei para o Marcelo, da necessidade da humildade dessa hierarquia para o corpo técnico. Eu conversei com alguns sempre os CJs e isso foi uma das reclamações. E o que eu falo é o seguinte, tentar alinhar a expectativa do membro com a expectativa da empresa e dar a oportunidade do membro em si de vir criticar a empresa. Não é válido só colocar atitude de dono e não esperar do membro essa atitude verdadeira de cobrança também. Agora, o que tange ao desenvolvimento desse membro, você tem, pensando nos 3 pilares, o técnico, o gerencial e o de empreendedorismo, eu acho que cabe à presidência melhorar relacionamentos e aqui, de novo, pensando no presidente como um representante da organização para buscar valorizar esse conhecimento, buscar aqueles terceiros que podem ajudar nesse desenvolvimento e, no papel de coringa, de corrigir um processo que não esteja funcionando e que acarrete no maior desenvolvimento. Mas eu queria que você falasse um pouco mais das prioridades. Do presidente? Prioridades que o CJ dá para o desenvolvimento de cada pilar. Claro. E como você mudaria isso, se você acha errado ou não? Tá. Acabou o tempo, te pergunto. Amanda. Depois me pergunta. Ângela. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Na sua proposta, você sentiu o G5 e a importância dele para o CJ. E você também ressalta a importância de manter essa relação estreita com as outras EJs. O que você faria, se eleito, para manter essa relação estreita? Você quer que eu avalie quantas as EJs dentro do G5 ou fora do G5? Dentro do G5. Tá. Hoje o G5 é um grupo de 5 empresas júniores com o mesmo core business, para os treinos que não conhecem. No semestre que vem, quem vai assumir a coordenadoria do G5, a coordenadoria do G5 muda, é a FEA. Na última vez que ela assumiu, a gente percebeu que ocorreu um distanciamento entre as EJs. E a UCJ é uma empresa, por suas características próprias, muito articuladora. Então, ter esse posicionamento, tentar fazer essa articulação entre as EJs, manter o contato, é muito importante. Fora isso, também tem algumas EJs dentro do G5 que podem gerar mais valor para o CJ hoje. Eu falo isso pensando na ADM UFBLA, que eu acredito que é uma empresa que está crescendo muito e pode gerar valor para a gente. E a FEA, em certo ponto, na minha opinião, do know-how deles de eventos. Porque a ADM a gente já tem uma relação
de trocas muito boas. E a Camp, que é de Juiz de Fora, a gente está muito próximo. Então, assim, o relacionamento com eles já se dá de uma maneira muito boa também. Lasmar. Em relação ao processo de transição, que você mesmo já citou um pouco, eu gostaria que você avaliasse um pouco essa passagem de CL para gerente atualmente e dissesse o papel da presidência no que tange a possíveis melhorias. A transição, como eu falei, é um dos maiores problemas da nossa empresa. Ela afeta todos os cargos, generalmente. Qual é o papel da presidência nisso? Primeiro, a gente tem, vou citar antes o papel da diretoria de projetos, no que tange a diretriz de 2015.1 do Transição Intensiva em Projetos, a TIP. E na presidência, na diretriz de 2015.2, na estruturação das transições. Na estruturação é na elaboração da ementa e dos treinamentos, mas também realizar esse planejamento e já colocar em execução. Tá? Marina Souto. Minha pergunta já foi respondida, Guilherme. Camila. Ângelo, parabéns pela apresentação. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas na sua proposta você falou que você não acha estratégico, talvez, ser reconhecido pelo PEG, mas que ele é um ponto importante para o CJ no sentido de conhecimentos. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso. Tá. Eu não acho que a gente deva buscar ser reconhecido pelo PEG. Eu acho que o objetivo do PEG não é esse. É reconhecer boas empresas, mas não é as empresas quererem a melhoria de gestão por elas mesmas, não para ser reconhecido ou não. O que eu tento falar na minha proposta é que o PEG não pode se tornar competitividade entre a EJ. Ela não pode virar eu ganhei o PEG ou outra ganhou o PEG. O PEG é mais uma metodologia que, na minha interpretação, é muito bem feita, principalmente o MEG, que é na qual o PEG foi baseado, e que pode gerar insumos para o CJ no que tange a boas práticas. Isso o estudo do PEG é uma das diretrizes de 2015.2. Com essa pergunta, então, da Camila, a gente encerra a sabatina do Ângelo. E então, como eu não coordeno a sabatina de amanhã, porque eu sou um candidato ao conselho, 3 grandes avisos. De novo, aqueles que não assistirem a todas as sabatinas não têm direito a voto. Então, por exemplo, para votar na diretoria de projetos, você deve ter assistido às 2 sabatinas. Para a diretoria da presidência, as 2 sabatinas também. E amanhã, RH, a sabatina da Ana e conselho, a minha sabatina. Segundo, o nulo é uma opção de voto. A diretoria não é local para pessoas que não estão aptas e não têm uma congruência de valor e de crença no movimento Empresa Júnior. Então saibam filtrar quem é a pessoa que deve estar aqui representando a empresa no próximo semestre. Essa transição é muito importante. Acho que membros já cansaram de escutar eu falando isso. Mas o grande cerne do planejamento estratégico não foi ali na minha diretoria que teve que formular essa nova estratégia, mas sim essa de agora, que vai ter que comunicar e implementar isso lá pra frente, já sem as pessoas que criaram ela, que têm maior conhecimento dela. Então, vejam quanto que esse momento é estratégico para a continuidade da UCJ e ainda tendo visto o aniversário dela de 25 anos em 2017. Amanhã, sabatinas para a diretoria de RH e conselho administrativo. Conselho não tem proposta, mas então endosso que todos vocês tentem participar amanhã, tanto na diretoria de RH ou do conselho, com perguntas e sejam muito críticos. Sexta-feira, procurando os candidatos para validar opiniões de vocês e propostas deles, até porque nem tudo que é apresentado aqui está correto, conforme resultados de indicadores, estratégia da UCJ e do Movimento Empresa Júnior. Perfeito? Alguma dúvida? Até amanhã, pessoal.